Oi! Hoje é a resenha do conto Papai Noel por um Dia, de David Levitan, aqui do livro O Presente do Meu Grande Amor, 12 Histórias de Natal. Só fui à casa de Connor umas poucas vezes, e a maioria delas antes de começarmos a namorar. A mãe dele me conhece apenas como um dos amigos do filho, um corpo no sofá ou um rosto sobre uma tigela de batatas. Porque Connor e eu éramos partes de um sexteto antes de decidirmos nos tornar um par. De vez em quando, Riley visitava nosso playground de adolescente, roubava um pouco do nosso lanche e flertava com quem prestasse atenção nela. Enquanto isso, Lana ficava no quarto e botava a música alta para abafar qualquer som que estivéssemos tentando fazer. Esse é um trecho ali do meio de Papai Noel por um Dia, de David Levitan, que conta a história de um garoto judeu que é convidado pelo seu namorado, o Connor, a se vestir de Papai Noel para poder impressionar a sua irmãzinha pequena, a Riley. Ela está naquela faixa dos 6 anos de idade ainda, que ainda acredita em Papai Noel. Poxa, praticamente vai ser o último ano que ela acredita nisso. Por que não? Dá uma forcinha. Afinal é fácil, né? É só se vestir de Papai Noel. Minha avaliação do texto, logo que a gente começa a ler, já dá para perceber que ele tem algumas coisas bem diferentes do que estávamos acostumados com os 5 primeiros contos aqui deste livro. Logo de cara, né? Um judeu ser convidado para se fazer de Papai Noel, uma figura tão relacionada ao cristianismo. Isso já causa até uma certa graça. E talvez o principal fato, dessa vez o casalzinho não é um homem e uma mulher, e sim 2 rapazes, que aliás a idade dos dois não é revelada pelo texto. Não sei exatamente por qual motivo, mas isso até não importa, a gente sabe que está na faixa ali dos 18, 19, 20 anos. Mas explicando um pouquinho melhor a história, né? Sem ser exatamente um spoiler. O protagonista, que é convidado pelo seu namorado Connor, ele tem que invadir a casa à noite enquanto todos estão dormindo. O Connor, a sua irmãzinha pequena, que é a principal interessada em ganhar os presentes, a Riley, e a sua irmã mais velha. A Riley tem 6 anos e a outra irmã, a Lana, mais velha, de 12. A mãe dos 3 também está lá na casa, mas ela estará tão chapada de sabe-se lá do que provavelmente não vai acordar. Mas que situação bizarra, né? Um namorado convidar o outro para que ele entre sordinamente dentro da sua casa para colocar presentes ali perto da lareira, depois ir ao quarto da sua irmãzinha pequena, bater na porta, fazer com que ela sinta-se interessada em ir lá fora e perceber que o Papai Noel está, já correu de volta para a sala, colocando os presentes na árvore de Natal. Que missão impossível, né? Esse é o objetivo. Ela percebe a presença aí desse ser encantado e depois ela volta tranquilamente para seu quarto e vai dormir. Não vai acontecer exatamente dessa maneira, óbvio, né? Tem que ter uma complicação. Disso a gente já tira que essa história ela tem ação, ela tem suspense. Algo bem diferente também do que a gente tinha visto anteriormente, o que é mais um ponto positivo. Voltando ao casalzinho da vez, é curioso que quando se utiliza 2 homens como casal, alguns contrastes do que é habitual. Por exemplo, se a gente imaginasse que uma namorada convidasse o seu namorado a fazer exatamente a mesma coisa, invadir a casa à noite e se fazer de Papai Noel. Então ela estaria lá dormindo sossegadamente em seu quarto, enquanto o namorado está lá depositando os presentes, claro, naquela situação desconfortável. Isso seria fácil de supor, mas como é um casal gay de 2 rapazes, o homem, que a gente não sabe o nome dele, do protagonista, quando ele entra, o que a gente vê de pensamento dele através do narrador e das próprias falas dele,
é que ele é uma pessoa muito insegura. Ele faz às vezes de uma figura feminina, com toda aquela ansiedade e conflito ali no pensamento. É bem interessante esta inversão. Não teria como isso ser um casal hétero, né? O namorado está lá dormindo de boa na cama e a namorada invadindo a casa, se fazendo de Mamãe Noel. Não, não funcionaria, né? Só realmente se valendo de um casal de dois rapazes. Mas outro ponto positivo é a profunda ironia que tem nesse texto aqui. Eu comentei que no texto passado de ontem ele era engraçado, cômico. Aqui não. O que funciona é a ironia da situação. O protagonista, ele fica tirando sarro dele mesmo. A sua situação é ridícula e sobre todos os aspectos. Claro, há um ou outro deslize ali no texto. Por exemplo, quando a Lana, que é a irmã mais velha de 12 anos, confronta ele ali tendo invadido a casa. Tá, isso é um pequeno spoiler. Justamente quando ela está falando com ele ali, soa meio forçado essa parte. Se tirasse, funcionaria muito bem, que é uma crítica ali, né, de famílias despedaçadas, desconjuntadas. Está faltando algum elemento ali que talvez você já deva ter percebido. Não, vou passar sem aquilo, mas fazer o que? O Levitan resolveu colocar, não podemos reclamar, né? Não prejudica o texto, é verdade. Mas voltando às partes boas do texto, temos que destacar que o protagonista ele está muito inseguro ali, não só pela saia justa da situação constrangedora, mas principalmente porque ele não tem certeza o quanto que ele é realmente namorado do Connor. Se o que eles têm vai durar mais tempo. Aliás, ele até comenta, ele comprou o presente para o Connor alguns meses antes. Quando ele fez a compra, ele não sabia se depois, quando chegasse aí a época do Natal, se os dois ainda estariam juntos. Na verdade, isso até aconteceu. Mas, mesmo assim, ele tem dúvidas de quanto ele pertence a Connor e o quanto ele poderia pertencer àquela família ali, que obviamente está desconjuntada. E aliás, não dá para entender direito o quanto que a família sabe que os dois estão juntos. Fica meio nebuloso essa parte. Falando em casal também, tem que destacar que esse é o primeiro casal que está constituído. Os outros dos contos anteriores eram casaizinhos que estavam se enamorando, chavecando, tentando ficar juntos. Este aqui não, eles já estão unidos. Justamente o drama do protagonista, ele não sabe o quanto está unido. Mas o fato deles já estarem juntos é uma grande diferença textual. Os conflitos são muito mais interessantes, não é tipo, ai, será que ele vai ficar comigo? Não, é muito diferente, embora talvez seja a mesma pergunta, mas tem um impacto muito maior, porque perder algo que você já tem é obviamente pior do que perder algo que você ainda não conquistou. Então, claro que um leitor consegue se identificar mais ainda. E não tem aquele chove não molha dos casalzinhos, aquelas cutucadas, mesmo porque o Connor ele não está muito presente na história. Eu não vou dar spoiler de o que ele está fazendo, mas não tem aquelas picuinhas entre os dois integrantes do par. E para finalizar, claro, isto é uma boa história de Natal, porque justamente temos a presença do Papai Noel ali em contato com uma criança que ainda acredita, está naquela transição de quase desacreditar. E há duas passagens bem interessantes, tanto da Lana quanto do próprio protagonista, sobre essa coisa de acreditar ou não em Papais Noéis. A visão dos dois, né? Enfim, para Papai Noel por um Dia, de David Levitan, eu atribuo fácil. Finalmente, agora que chegamos na metade do livro, eu atribuo 5 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na sexta e no sábado, com mais 2 resenhas de O Presente do Meu Grande Amor, 12 histórias de Natal. Enquanto os vídeos não chegam, confira aqui do lado as críticas, resenhas dos outros contos aqui deste livro. E até mais.